infinita misericórdia, por nos conduzir, Senhor, até aqui, para te agradecer por tudo que o Senhor é. Ó Deus amado, eu entrego em tuas mãos esta obra, Senhor, para que o Senhor venha ainda mais trazer prosperidade, Senhor, a cada um que se encontra neste lugar, repreendendo, meu Pai, o devorador. Em nome de Jesus, eu repreendo o migrador, tudo de ruim que acomete, meu Pai, que entra para poder paralisar, Senhor, a obra de Deus, para paralisar o povo de Deus, trazendo miséria. Eu jogo por terra, em nome de Jesus, que haja saúde, que haja prosperidade, não só financeira, não, mas em amor, em união. Ó Deus amado, continua fazendo a tua obra. Ó Deus, te agradeço, meu Pai, por este trabalho. Eu entrego em tuas mãos também o pregador da noite, meu Pai, que vai ser usado por ti. Ó Pai amado, fala conosco, tira tudo, Pai, que atrapalha, que não deixa com que nós prestemos atenção, meu Pai amado. Queremos ouvir a tua voz, meu Pai, em nome de Jesus. Que nada venha nos atrapalhar, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Fique à vontade, missionário Pedro, né? Pedro Lima. Glória a Deus, irmãos, eu vos saúdo pela paz do Senhor, amém? Amém. Amém? Amém. Estou feliz com Jesus, dá uma glória a Deus aí. Deus abençoe meus irmãos, minha irmã, Deus abençoe. Manda um abraço para a pastora Carla Palmeiras, um forte abraço para ela. Sabe, Deus me amiga. Agora ficou, meu Deus, agora foi forte, hein? Querido, eu quero louvar primeiramente ao Senhor Jesus por essa oportunidade, ao qual Ele me deu. A Ele seja dada a glória, a honra, a majestade, o poder, sobre os séculos dos séculos. Eu quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor, que nesse momento não está nem no culto, que saiu, não sei nem para onde ele foi, passou de carro, falou comigo, mas ele me abençoou. Toda vez que eu vou ministrar a palavra do Senhor, eu peço a Ele, eu saio debaixo de bênção, querido, porque isso é muito sério. Nós vivemos num tempo difícil, onde muita gente quer se engrandecer, às vezes nem honra o seu pastor. Eu sempre dou esse testemunho, querido, hoje pela misericórdia do Senhor, Deus tem me levado a muitos lugares, para poder pregar a palavra do Eterno, a palavra dele. Interessante, eu falei para o Tiago é meu irmãozão também. O Tiago está na minha igreja hoje, congrega comigo. E interessante que o Tiago, com 3 meses, ele já começou a ter algumas oportunidades. Falei, Tiago, que maravilha, glória a Deus pela tua vida, porque eu fiquei esperando 11 anos sentado, parado, ouvindo o meu pastor, aprendendo com o meu pastor. Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro, não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, tem uns que é chamado sendo rápido, outro mais devagar. Mas eu ouvi muitas pessoas, pastor, num tempo com o qual eu estava ministrando, por fora na minha igreja eu não ministrava, quando eu estava me formando, estudando, seminário, teologia, e servindo o meu pastor, sentado ouvindo durante 11 anos. Eu recebi muitos convites de pessoas falando para mim, Pedro, sai de lá, vai para outro lugar, não tem visão, o teu pastor não tem visão. Por quê? Não tem visão. Pedro, vai para outro lugar. Não, vai. Se você vir para mim, eu vou te levantar como evangelista. Se você vir para mim, eu vou te levantar como presbítero. Eu falei, o Senhor não me mandou? Vou fazer por quê na sua igreja, Senhor? Eu continuo permanecendo na minha obediência aos vossos pastores. Querido, interessante, eu sempre falo isso. Quantos aqui sabem por que foi Josué o sucessor de Moisés? Vocês estão conseguindo ver legal? Por que foi Josué o sucessor de Moisés? Alguém sabe? Josué, no seu capítulo 1, a palavra vai dizer assim, e sucedeu, logo após a morte de Moisés, o Senhor Deus falou com Josué, preste atenção, servo do Senhor e servo de Moisés. A palavra vai relatar, amado, que Josué era servo do Deus de Israel, serviu Deus por toda a sua vida, do nascimento até o dia da sua morte.
serviu ao Senhor. Mas também é melhor relatar que Josué, pastor, serviu a Moisés durante 40 anos. E talvez você esteja se perguntando: Pedro, não estou entendendo aonde você quer chegar. Me explica. Claro que eu te explico, presta atenção. Por que você está querendo dizer isso, Pedro? Eu vou te explicar. Eu fiz questão de falar esse versículo bíblico para você poder entender que nós, infelizmente, estamos vivendo num tempo, Tiago, onde muita gente quer ser o Moisés, porém nunca foi o Josué. Talvez você explique, Pedro, me explique melhor, vou te explicar. Tem gente que, infelizmente, vem para o culto para cantar, para querer ser visto, mas de fato não serve. No reino, deixa eu te explicar uma coisa, querido. Quem não serve, no reino não serve. A carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 13, no seu verso de número 17, vai falar assim: ó, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, ao qual vão te dar conta por cada uma delas. Vai chegar um tempo determinado que o pastor Alex vai estar de frente com o Senhor, e o Senhor vai falar para ele: eu te dei vidas. E aí? Vocês não vão dar conta de alma, não. Ele vai. Então, honra, jovens de juventude, o seu pastor, o mais velho. Honrem os seus mais velhos, honrem o seu pastor, amem o seu pastor. Que a palavra fala que ele mesmo que vela por vossa alma, e um dia vai dar conta por cada um deles. Então obedeça ao seu pastor, querido. Honra o seu pastor, ame, seja sujeito à autoridade, porque se você não ser sujeito à autoridade diante da palavra, porque se não falar a palavra, né, para que me perdoa, aí fora sai da casinha, né, sai do contexto. Porém, se for biblicamente, doutrina bíblica, honra o teu pastor, o seu pastor, isso vai fazer a diferença no teu ministério. Amém? Amém. Quero louvar a Deus pela vida do Mário, meu irmãozão. Ele que fez a ponte para poder estar ministrando aqui, o tio ministro também era. Ele me ligou. E, Mário, vamos lá, vamos dar uma brada lá, culto ao Senhor juntamente com os irmãos. Querido, o culto aqui, a parte da pregação, não quer dizer que o pregador é o mais importante, tudo é um culto. Vocês vão sentar já, até porque eu também estou cansado, mas presta atenção, tudo é um culto. Então tem pessoas que às vezes assim, a parte da pregação é a parte mais importante, claro, tem devidamente uma parte superior, não pelo fato do pregador, porque todos nós somos servos. A palavra de Deus vai relatar que aquele que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira que é chamado sendo livre e servo é de Cristo. Todos nós somos servos. E outro, primeiro, quando você cultua, adora a Deus, é o entregar. Já viu que tem gente que fala assim: ah, Senhor, nos dá um culto abençoado. Senhor, me dá um culto abençoado, Senhor, hoje. Não, está pedindo errado. Porque Deus, querido, Ele não dá culto a ninguém. Deus, Ele recebe culto. Tem gente que fala: Senhor, me dá um culto. Então você fala: desce aqui e me adora. Porque se você quer um culto, você é digno de ser adorado. E com Deus não tem isso. Somente Ele é digno de glória, honra, poder, majestade e louvor. É o Senhor. Então, quando você for falar, fala: Senhor, recebe esse culto. Por quê? Porque nós agora cantamos, adoramos, lemos, oramos. É o entregar, querido, é de baixo para cima. Se for de coração, Ele recebe. Agora, na hora da palavra, da ministração é diferente. É a hora que Ele fala. É a hora que é de cima para baixo. Então, preste bastante atenção, porque Deus, Ele tem uma palavra para você. Amém? Amém. Querido, abra sua Bíblia, por favor. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus. O seu capítulo de número 18, o seu verso de número 21. Estou acompanhado pelo meus irmãozão, Pedrão, meu xará, meu irmãozão, o bispo, meu irmãozão também, o Tiagão e o Lucas. Todos eles são homens de Deus, bênção. Amém. De Deus. Amém? Todo mundo achou? Amém. Estou vendo algumas pessoas espolhando ainda. Tem tempo, fica tranquilo. Eu não vou me demorar, eu prometo, tá bom? Até 11h59 ainda sábado. Tá? Maravilha, né? Tem uns crentes pentecostal que gostam. Oh, glória! Receba Jesus, né? Vamos lá? Amém, querido? Todo mundo achou? Quem não achou, fala assim: ó, preciso vir para a escola dominical. Todo mundo achou?
Maravilha, vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, em vossos assentos, fique com a Bíblia aberta, por favor, em nome de Jesus. Queridos, esse é um texto maravilhoso. Eu pedi ao Senhor uma mensagem, essa mensagem veio ao meu coração. De fato, é uma mensagem que é pouca pregada em alguns altares. Uma mensagem que vai tratar a respeito do perdão. Sem ele você é impossível ser salvo. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas pregam prosperidade. De certa forma, não é errado, né? A palavra fala assim: nós cremos, obedecemos, ouvimos a palavra, colocamos em prática, nós iremos comer o melhor da terra. Isso é fato. Só que a salvação, ela não consiste em uma vida financeira regalada. A salvação, ela não consiste em bastante dinheiro na sua poupança, bastante dinheiro na sua chave Pix, bastante dinheiro debaixo do colchão. A salvação não consiste naquilo que você tem, mas a salvação consiste naquilo que você é em Cristo, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde muita gente vai pregar a chave do carro. Preste atenção, olha bem para mim. Vai pregar a chave da moto, vai pregar a chave da casa, vai pregar, Lucas, a chave do terreno. De fato, temos que profetizar. Só que a salvação, ela não é atribuída nisso. Jesus é o dono do ouro e da prata, sim ou não? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas a palavra fala que ele nasceu numa manjedoura. Nem lugar bom tinha para ele poder nascer. Jesus foi criado ali na Baixa Galileia. Tem a Alta Galileia e tem a Baixa Galileia. A Alta Galileia era onde as pessoas ricas, condições viviam. A Baixa Galileia era onde as pessoas pobres ficavam. Agora preste atenção: aquele que cujo céu é o trono, a terra é os cabelos dos seus pés, aquele que toda a água cabe na palma da sua mão, um Deus tão grande que o céu é o trono, tão grandão, ao mesmo tempo ele se faz homem e vem ser como pobre e humilde. Então o reino, ele não se baseia naquilo que você tem, mas naquilo que você é em Cristo. Infelizmente, muitas pessoas, como eu falei, não pregam a respeito do perdão, e isso é muito sério. Pedro, por que sério? Porque consiste, está baseando na sua salvação. Eu falei para você ficar com a sua Bíblia aberta, eu vou extrair um texto para vocês vão entender algumas aplicações. Muitas pessoas hoje não estão pregando a respeito do perdão, o perdão divino de Cristo. É por isso que Paulo vai atribuir a salvação à cruz de Cristo, o perdão. Quando Paulo vai escrever na sua primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 1, no seu verso de número 8, pastor, ele vai relatar: porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Aí ele vai continuar falando no verso 22 o seguinte: porque os judeus, eles pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A palavra que salva é a mensagem da cruz. E essa mensagem da cruz, a mensagem do perdão, qual eu quero relatar com vocês.
Pedro, quando entra, querido, nesse texto, ele vai falar o seguinte, bispo: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu deva perdoá-lo? Até 7? Jesus vai falar assim: não te digo, Pedrão, até 7, mas até 70 vezes? 490 vezes por dia, uma só pessoa. A pergunta que ele não quer calar é essa: será que alguém vai errar com a senhora 490 vezes ao dia? Impossível. Jesus vai relatar uma conta impossível. Por que Pedro chega até essa questão de falar a respeito do perdão? Porque é necessário nós lermos o contexto. Pedro quer contexto. Contexto é tudo aquilo que vem antes e tudo aquilo que vem depois do contexto. Por exemplo, existem dois tipos de contexto: o contexto imediato e o contexto remoto. Contexto imediato é aquilo que está mais próximo. Contexto remoto, também conhecido como contexto amplo, é aquele contexto que está mais distante. Quer um exemplo? Preste atenção, olha para cá. Se você começar a ler Jesus crucificado na cruz, você vai começar a ler e falar: por que ele foi para a cruz? Por que ele foi pagar pelos meus pecados? Você começa a ler o contexto: Judas traindo, vendendo por 30 moedas de prata, Pedro negando, Jesus indo até Getsêmani, suando sangue, os judeus vindo buscar juntamente com a cavalaria. Jesus vem, toma a frente e pergunta: quem você procurar? Vocês me procuram? A Jesus de Nazaré, eu sou. Todo mundo cai por terra. Pedro pega a espada, corta a orelha. Você vai entender o propósito até ele chegar na cruz. Isso é o contexto imediato. Contexto remoto é o contexto amplo. Você vai ler Isaías 53, porque ele foi traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras fomos sarados. Você vai relatar que Isaías 700 anos antes de Cristo nascer. Aí você vai falar: de quem que ele está falando? Aí você vê Jesus indo calado, passando pelo Getsêmani, como um cordeiro, passando pelo Calvário, porque como um cordeiro mudo foi levado ao matador. Você entende? 700 anos antes de Isaías profetizou. Isaías está falando de Jesus. Isso é o contexto remoto. Aqui que deu o contexto imediato. Pedro pergunta: quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, eu devo perdoar? 7? Não, mas 70 vezes 7. Por que Pedro está falando? Porque o contexto é Jesus chegando e falando: se o teu irmão pecar contra você, você chega até ele, chama ele a sós e fala: o que está acontecendo? Está tudo bem? Tudo certo? Não, você pecou, você errou contra mim. Se ele quiser ouvir você, ganhou teu irmão. Mas se ele não te ouvir, você vai lá, chama mais uma testemunha, ou duas, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, porque a primeira é você, segundo é outra que você vai chamar, ou duas. É por isso que ele fala: Pedro chama uma ou duas, porque se você chamar uma, tem você e o outro, e se você chamar duas, tem você, o outro e outro. Então, para analisar, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, todo caso será resolvido. Se ele não querer escutar as 2 testemunhas, leva até a igreja. Se a igreja também não escutar, trata ele como um publicano e trata ele também como gentil. Por que publicano, Pedro? Porque publicano era judeu que não observava a lei, não andava de acordo com os mandamentos. Era uma pessoa que não tinha uma vida no altar. E gentil ainda não conhecia a palavra de Deus também. Então não tinha. Já que não conhece, trata como uma pessoa que não conhece, não sabe nada. Aí Deus começa a falar: porque eu te digo que se tiver 2 ou 3 reunidos, vai começar a falar tudo isso que você já sabe. Pedro, sabendo que ele fala do perdão, juventude chega e fala: Senhor, deixa eu te fazer uma perguntinha. Até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu devo perdoar ele? Até 7? Não, Pedro, não te digo 7, mas até 70 vezes? Jesus aqui, querido, estava dando um puxão na orelha de Pedro. É isso mesmo, sabe por quê? Porque era costume dos judeus, dos rabinos judeus, mestres da lei. Eles falavam o seguinte, Mário: que se alguém pecar contra ti, até 3 vezes você poderia perdoar. Na 4ª, não precisava mais perdoar. É um exemplo. Está aqui meu amigo Mário. Eu erro com o Mário, ou o Mário erra comigo. Pedro, você me perdoa? Eu falo: claro, Mário, tem que te perdoar. Aí o Mário vem de novo, erra de novo. Pedro, você me perdoa de novo? Eu falo: claro, Mário, te perdoa de novo. A 3ª ele erra comigo, aí já é um vacilão, né? Aí chega assim: Pedro, me perdoa. Já fico antenando pro alto. Peraí, perdoa.
perdoa. Na quarta ele erra, aí eu falo, opa, não quero papo com você, vai show com você para lá. Isso aqui é o rabino judeu. Pedro, sabendo que os judeus falavam que era 3, apresenta o número 7, o número da plenitude, o número da perfeição. Ele chega para Jesus e fala, é 7 vezes, é de forma perfeita, Senhor. Jesus fala, não é de uma forma perfeita, é de uma forma perfeitíssima. Jesus usa um superlativo. Pedro, o que é isso? Os judeus falavam tudo exageradamente. Por exemplo, lembra em Apocalipse 7 e viu os 144 mil selados, 12 vezes 12 vezes 1000, dão 144 mil. Ou seja, os judeus faziam isso. Essa multiplicação é um superlativo. Eles aumentavam muito. Então Pedro já sabendo disso, é de uma forma perfeita? Não, Jesus não é. Está achando que é uma forma perfeita? Eu vou aumentar. É de forma perfeitíssima. Ou seja, toda vez que o teu irmão errar contra você, você tem que perguntar. Você tem que fazer essa pergunta para você. Será que eu devo perdoar? E a resposta é, claro que deve sempre perdoar. E eu falei para vocês ficarem com a Bíblia aberta, quero ler um texto com vocês. Presta atenção, volta lá. Agora vamos ver o capítulo. Continua no capítulo 16. E vamos ler o verso 23. Bem? Aleluia? Presta bastante atenção para você poder ficar ligado. Olha só. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 talentos. Repita comigo, 10.000? Mais alto, 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo lhe pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Repita, 100 denários. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me der. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: repare que o companheiro conservo vai falar a mesma coisa que ele falou para o rei: seja generoso comigo, para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrado na prisão, até que ele pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu irmão, assim como tive também misericórdia de ti? E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, sendo coração, não perdoares cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Querida, essa mensagem, eu sei que tem muito jovem, mas essa mensagem não consiste em só ter pessoas mais velhas. Que todos nós, desde como temos consciência, nós temos o entendimento que é perdoar o que não é, que guardar rancor, que guardar raiva. O Senhor aqui acaba de falar, querido, a respeito do perdão, e Ele vai contar uma parábola. Preste atenção, olha para cá. Ele vai contar uma parábola interessante. Ele vai falar que um rei,
ele quis acertar contas com os seus servos e chamou o primeiro, chama lá o primeiro, prega o primeiro, vamos acertar conta. Quando trouxe o primeiro, ele falou assim: ó, você está me devendo isso, a tua conta é muito alta, servo. A sua conta é quanto? 10.000 talentos. Talvez você não saiba o que é um talento. O talento é um peso de medida que servia para poder pesar prata, pesar ouro também. Um talento pesava 45 quilos, presta atenção. Um talento pesava 45 quilos e ele servia para poder pesar ouro e pesar prata. Presta atenção. Um só talento era equivalente a 6.000 denários. Pedro e o denário era uma moeda romana, assim como a dracma é uma moeda grega, que servia de um dia de trabalho braçal. Você trabalhava, no final falava assim: está aqui o teu denário, que é a moeda romana. Que a dracma valia a mesma coisa, só que é a moeda grega. Então está aqui a moeda romana, o denário. Você trabalhou o dia inteiro de trabalho braçal? Está aqui uma moeda, o seu pagamento do dia. Um denário. Um talento, sabe quanto valia? 6.000. Grava isso. Um talento vale 6.000. Preste atenção. Um talento vale. Esse homem, querido, ele está devendo ao Senhor 10.000 talentos. Se um só talento vale 6.000 denários, imagina 9.999 a mais. Para um servo, e a palavra servo aqui no grego, no original, é doulos, é o escravo de orelha furada. Como um servo que não tem nem com que se alimentar, nem depende do seu senhor, pode estar devendo 10.000, é uma conta ímpar. Presta atenção, olha para cá. Se você juntar centenas de milhares de pessoas das 5 cidades mais importantes de Israel, Judeia, Galileia, Samaria, Pérea e Idumeia, das 5 principais, querido, durante um ano, sabe quantos talentos dá? Eu não estou falando de uma só pessoa, estou falando centenas de pessoas dando um talento. Sabe quanto que vai dar no ano, durante o ano, todas as juntar, sabe quanto vai dar? Pagando a tributo? 800.000. Ou seja, 10.000 talentos é equivalente a 150 anos de trabalho braçal. Tem como alguém chegar a 150 anos agora? Impossível. Então a conta que esse servo tem é uma conta ímpar. Agora para atenção, a palavra vai relatar que Chico falou assim: você está me devendo quanto? 10.000 talentos. A toda. Aí ele vira e fala para o mestre, fala para o rei, para o Senhor: Senhor, ser paciente comigo, porque tudo eu vou te. Esse homem está louco. Como esse homem vai conseguir pagar, Mário? 10.000 talentos, mas a cabeça dele é o seguinte: fica tranquilo, porque um dia eu te pago. O rei dá uma risada: vai embora, eu perdoo a tua dívida. Olha para cá, eu perdoo a tua. Aí a palavra fala que ele sai. Quando ele sai andando, feliz, alegre, mas com a cabeça que ele vai pagar. E o mestre perdoou. Agora olha isso, ele sai, mas alegre, feliz da vida. Quando ele olha, fala: aquele 7 está me devendo. Não. Correu, foi até ele e falou assim: sufocou, paga o que você me deve. E a palavra vai relatar que esse homem que devia menos um conservo, se ele é um servo, é um servo que tem menos condições que ele. E esse servo que tem menos condições, meu irmão, devia para ele 100 denários. Esse homem, pastor, devia 100 dias de trabalho braçal, sendo que ele devia 10.000 talentos, e um talento é 6.000. O homem devia 100. Se o homem devesse um talento, ainda faltava muito para chegar a 10.000. Mas repare que o homem deve só 100 dias de trabalho, ele deve 150 anos de trabalho. É muito maior a dívida, sim ou não? Por a dívida ser maior, o homem fala a mesma coisa. Se ajoelha, se prostra e fala mesmo: ser paciente comigo, ser generoso, porque eu vou te. Pergunta que não quer calar: qual é mais fácil pagar?
O irmão que deve 100 mil ou o que deve 10 mil talentos? O que deve 100, sim ou não? 100 denários. Agora para analisar, ele não aceita. Ele agarra o pescoço, sufoca e fala assim: não, eu vou te lançar na cadeia, eu vou lançar até que você me pague. Não perdoa, não, sendo que ele acabou de ser perdoado pelo rei. Preste atenção, eu gosto de explicar para você poder entender onde eu quero chegar. E ao acabar isso, alguém consegue ver. O servo do rei que estava lá vendo que o rei perdoou, vai lá e fala: rei, o negócio é o seguinte, o senhor não acabou de perdoar aquele servo lá, 10 mil? Sim, acabei de perdoar. Então, ele viu outro servo que só devia 100 denários e não pagou. Aí o rei chega e vai falar assim: pega ele aqui. O rei chama ele e fala o seguinte com ele: vem cá, eu não perdoei toda a tua dívida, olha para mim. Eu não perdoei toda a tua dívida? Sim, perdoei. Perdoou. Não devia você também fazer igual você fez? Eu fiz contigo. Não devia você também ter misericórdia do teu irmão, ter compaixão, assim como eu teve misericórdia de ti? Por que o rei vai falar para ele ter compaixão do irmão, mas quando o rei vai falar a respeito do rei, o rei vai falar que ele teve misericórdia? Por que, querido, o rei fala compaixão dele e misericórdia quando vai usar por ele? Porque Deus tem misericórdia. Talvez alguns aqui não sabem, misericórdia, ela tem várias traduções, só que a tradução dela no latim eu gosto, porque a tradução de misericórdia no latim, que vai atribuir a misericórdia de Deus, ela vai ter duas junções. Pedro, qual é a junção? Misericórdia. Miseris, querido, é de miserável, não presta, não vale nada. E córdia é de coração. Pedro, não entendi. Vai entender quando você ora e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. É você falando: pega eu que não presto, não valo nada, não sou ninguém. Me coloca no teu coração com as suas infinitas misericórdias. Então peça ao Senhor misericórdia, porque nós sem Deus, na verdade nós não prestamos. É pela graça que sois salvos, a Bíblia diz, e não vem de nós, é dom de... E o rei fala: eu tenho misericórdia de ti, você não teve o teu irmão, agora você vai para a cadeia e vai sofrer aos atormentadores, porque quem não perdoa o teu irmão no íntimo do coração não será perdoado. Agora, para analisar, por que eu fiz questão de falar a respeito dos 10 mil e dos... Quem é esse servo? A Bíblia não relata, porque é uma parábola. Pedro, quem é esse servo que deve 10 mil? Esse servo deve um dinheiro muito alto, uma conta impagável. Quem é esse homem? Esse homem é nada mais, nada menos do que eu, do que você. Pedro, não entendi. Vai entender. A conta de nós em Adão até agora, eu costumo brincar, dizer que é o kit Adão, está impregnado em nós. De Adão até agora você se faz pecador. Você é pecador. Só que tem um porém, querido. Você foi perdoado por Deus, porque quando Jesus foi para a cruz e vai pagar pelo preço, pelos seus 10 mil talentos, uma conta impagável, não tem condições de você pagar o sacrifício de Cristo, não tem condição de você pagar o que Cristo fez por você. É por isso que a Bíblia vai relatar: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Pedro, o que é graça? Graça significa favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele olhou graça. Você não merece, mas Ele olhou e sentiu graça de você. Então o sacrifício de Deus na cruz, Ele paga pelos teus 10 mil talentos. E a pergunta nessa noite é: Ele pagou, perdoou os teus 10 mil talentos? A conta é impagável. E agora, Pedro, não entendi. Vai entender. O teu irmão deve a você 100 denários, e você não quer perdoar o teu irmão, que a dívida é menor? Aí vai começar a apertar. Segura bota o cinto, porque agora começa a apertar. Queridos, o homem deve 10 mil. Jesus vai para a cruz. Qual o nome da senhora? Elisa. Eu perdoo, Elisa. Eu perdoo, a irmã que estava dirigindo o culto. Eu perdoo o rapaz que está do lado. Eu perdoo, Lucas, você.
Eu pago pelos teus 10 mil, Lucas. Eu pago, Tiago, pelos teus 10 mil. Aí agora você vem, uma pessoa te ofende, te trata mal e você, tomara que morra. A pessoa só está te defendendo, querido, sem denário. A ofensa, o que ela fez com você, é muito menor do que o pecado da cruz. Aí o teu pecado que Jesus foi para a cruz. Aí Jesus te perdoa, paga os teus 10 mil, quita a dívida, alguém faz mal com você não quer perdoar. Querido, tem 4 coisas que atribuem o mandato de Deus, ordenando essas vidas. Primeira, ceia, fazei em memória de mim. É uma. Pedro, outra, segunda. Primeira é cear. Segunda, ide. É o pregar. Ide por todo mundo. Na verdade, no original é ídolo, é contínuo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. É uma ordem que você tem que fazer. Terceira, aquele que crê e for batizar. A primeira é o ide. A segunda é qual? Eu falei? Vamos ver se vocês estão ligados. Primeira é o ide. Segunda, ceia. Terceira é o batizar. E Pedro é a quarta. É o perdoar. Se eu não cear, a ceia não está estipulado o tempo. Você toma uma ceia hoje, você pode ir para a China. Você faz parte do corpo de Cristo, não está estipulado no tempo. Daqui a 2 anos você volta, você toma. É fazer. Nós fazemos um mês, mas pode ser 2 meses. Não interessa. Você tomou uma vez e continuar firme com o Senhor, você faz parte do corpo. Se eu não cear, você é salvo. Pedro, e se eu não batizar? Você aceitou a Cristo agora, vai para lá, então continua a cabeça, não batizou, mas é salvo? Se for do coração, é salvo. Presta atenção. E a outra que eu falei foi qual? Ide. Talvez você fala, Pedro, não vou ser um pregador, como você saiu pregando por aí fora. Mas talvez você vai estar no teu quietinho adorando, falando de um para outro aqui de Jesus. Você é salvo. Se você consegue pregar para fora, é salvo também. Agora, o que pega é o perdão. Porque todas as 3, querido, se você fizer, você é salvo. Não fizer, é salvo. Agora, perdoar não tem salvação. Jesus, quando estava na cruz, se você ler lá em Lucas 23, 33, Jesus está na cruz, crucificado. Ele vira e fala, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o quê? Porque Jesus prega e vive o que prega. Presta bastante atenção. Se você não perdoar, você não será perdoado. Porque muita gente diz, eu conheço Jesus, eu sou servo de Jesus. Só que a palavra fala que se você o ama, você conhece, você tem que andar como ele andou. Aí você fala, não, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu até muito claro, eu sou de Jesus, mas não anda, não vive como é que ele viveu. Aí eu sou Cristo, não perdoa, não tenho ódio, não é salvo. Você pode vir para o culto, pode cantar, pode pular, pode falar em língua, mas não é salvo. Pedro, como é que você tem certeza? A palavra fala que se não perdoar, não será perdoado. Dos 3, se você não cometer, você pode ser salvo. Agora, se não perdoar, não é perdoado. E a pergunta é, você foi perdoado os teus 10 mil por Jesus Cristo na cruz. E a diga do teu irmão que salvar isso aí? Vai perdoar ou não? João, no seu capítulo de número 8, Jesus, querido, está no templo. E ao estar no templo, o pastor está lá. Vem os fariseus, todo mundo com uma mulher que foi apanhada no ato de adulto. Lembra disso? Chega para Jesus e fala assim, mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. A lei de Moisés manda que tais pessoas sejam apedrejadas, mas o que o Senhor diz? Que eles tentaram colocar Jesus ali num beco sem saída. Por que, Pedro? Vou te explicar um pouquinho. Por que ele tentou colocar Jesus num beco sem saída? Porque se Jesus se diz ser filho de Deus, a lei é de quem? De Deus, a lei não é de Moisés. A lei de Deus, Deus deu para Moisés no Monte Sinai, sim ou não? E ao Deus dar no Monte Sinai a lei é do próprio Deus. Se ele se diz ser filho de Deus, ser o mesmo Deus, a lei também é dele. Ele não pode voltar com a palavra. Agora para e analisa. A lei de Moisés diz que tais mulheres têm que ser apedrejadas. Por quê? Porque lei espiritual, Tiago, lá, era perdoar o pecado, era tranquilo, era perdoar o pecado, mas lei física é lei do homem. A lei de Deus era passiva a pena de morte. Para analisar, era passiva a pena de morte. Lei espiritual, pecado. Pelo que é lei espiritual, trocar de Deus por Baal, para ser tipo Milco, que é o mesmo Moloque. Ali era uma traição.
adultério espiritual era pecado, agora o físico era pena de morte, tem que morrer apedrejado. Aí a gente fala, a lei de Moisés manda que tem que ser apedrejado. E o que o Senhor vai falar agora? Apedreja ou não? Eles vão da lei. E Jesus fala, cumpra a lei de Moisés, taca a pedra na cabeça dela. Jesus estava indo contra Roma. Por quê? Porque lembra quando Jesus vai ser crucificado? Se ela fala, o que eles fazem? Pilatos fala, não, crucificam, fala vocês, crucificam não, perdão, mas fala vocês, julga de vocês, mata de vocês. Fala que não, ninguém pode matar, a não ser César, que tem que dar lei. Então, para analisar, Jesus fala, taca a pedra, ele estava indo contra César. Mas se ele fala também, querido, não taca a pedra, ele estava indo contra a própria lei dele, que é do próprio Deus. Eles tentam colocar Jesus num beco sem saída. Jesus, como é Deus, conhecendo a intenção do coração, a palavra fala que ele vai lá, se abaixa e começa a escrever na areia. Ninguém sabe o que ele escreveu, ninguém sabe. Mas Jeremias, capítulo 15, 13, 17 vai relatar. Eu creio que professores Jeremias, para vós que temeis, aqueles que vos se aproximam de mim com má intenção do coração serão envergonhados e serão disciplinados. Eu creio que ele ali profetizou. E olha que interessante, Jesus vira, está lá, a mulher está lá, esperando ser apedrejada, tudo quanto é jeito, um montão de gente, vamos embora! Jogando o pé da esposa, vambora! Eu sou o primeiro a atacar, vambora! O que o Senhor diz? Aí Jesus fala, aquele que dentre vós, dentre vocês, não tiver pecado, faça o quê? A Bíblia vai relatar que do mais velho ao mais moço, todos eles largam a pedra e vão embora. Por que do mais velho, Pedro? Claro, eu entendo que viveu mais e pecou mais, né? Apesar que tem uns jovens aí que estão batendo o recorde dos velhinhos, né? Mas o mais velho, mais vindo à consciência, ela pegou a pedra e foi embora, ficando só Jesus e a mulher. Jesus vira, pastor, para a mulher e fala o seguinte: filha, ninguém te condenou. Eu imagino, meus irmãos, a mulher fez assim, já esperando assim, a pedrada. De repente a mulher olha para trás. Ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Mas Jesus diz o quê? Nem eu te condeno. Agora vai, não peques. Para analisar. Qual é a frase que Jesus usa? Aquele que não tiver entre vós, não tiver pecado, atire a primeira. Atire a primeira. Todo mundo vai embora porque entende que tem pecado, sim ou não? A pergunta é: quem não quer calar, Jesus tem pecado? Jesus tem pecado? Deixa eu refrescar a tua memória. Segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus, no seu capítulo de número 4, seu verso de número 15, a palavra vai relatar: porque nós não temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se de nossas fraquezas, mas havendo um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Está provado, Jesus não tem pecado. E se a frase dele é a seguinte: aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra, a pergunta é: ele tem pecado? Então o único que ele que poderia tacar a pedra na cabeça era quem? Ele poderia falar: mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou, não? Senhor, ninguém me condenou. Porque todos eles têm pecado, mas tem porém mulher que foi apanhada no ato de adultério. Eu sim te condeno. Agora toma pedrada na cabeça, porque eu não tenho. E poderia apedrejar até a morte. A pergunta que fica é: ele fez isso? Ele é Deus? Ele é poderoso, sem pecado, sem mancha, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sim ou não? Pai da eternidade, Príncipe da paz, sim ou não? Se ele quer tudo isso, ele não decide tacar pedra e não apedrejar, pelo contrário, perdoa uma pessoa que cometeu uma ofensa contra ele, porque é pecado. A pergunta que não quer calar: por que eu, por que você somos cheios de falha, e quando alguém comete um pecado, um erro contra nós, nós não queremos perdoar, queremos tacar pedra? Jesus está perdoando. Alguém faz algo
te trai, te magoa, te entristece, e o teu coração se tranca, querendo matar a pessoa, não quer falar com ninguém. Ei, Shakespeare disse o seguinte: guardar ressentimento é tomar uma dosezinha de veneno todos os dias, esperando que o outro morra. Você está falando, eu odeio! Você está pegando uma dosezinha e tá. Quem está doente é você. Repita comigo: perda. Mais alto: perda. Qual é o diminutivo de perda? Perdinha. E qual é o aumentativo de perda? Perdão. Perdão é uma perda grande. Quando a pessoa te trai, a pessoa te machuca, é você dizendo: eu vou sair perdendo. Eu saio perdendo, mas também eu saio livre. Oh, aleluia, estou sentindo a graça. Queridos, eu sou barbeiro, não vivo do ministério ainda não. Vou da vontade do Senhor. O desejo do meu coração é viver no ministério, quem sabe, não cobrar, porque eu não cobro real. Eu nunca cobrei, nunca vou cobrar. As pessoas ofertam, né? E o Senhor conhece a necessidade. Eu sou barbeiro. Hoje eu trabalho cortando cabelo, tenho uma barbearia. E querido, interessante aqui nessa canelinha fininha que você está vendo aqui, tem uma marca de um furúnculo na perna. Pastor, tinha um furúnculo na perna. Eu lembro que eu sentava quando ele ia abrir no salão, quando eu vi um cliente: Pedro, corta meu cabelo. Eu falava: meu Deus, nunca gostei de não ganhar dinheiro naquela época. Mas meu Deus, que isso, tem que cortar. Porque quando eu levantava, aquele minha perna parecia que estava pegando fogo. Pegando fogo. Meu Deus, como é que queima, como é que dói? E eu sentindo uma dor na perna. Ai, queimava. Eu lembro que eu fazia assim: ai meu Deus. Abaixava assim: ai, que foi que eu estou com furúnculo na perna? E começava a cortar. Daqui a pouco ia passando a dor. Eu sentava, levantava, doía de novo. Teve um dia que eu falei com a minha esposa: meu amor, chega. Agora chega, eu vou pro UPA e vou tomar uma bezetacil e vou melhorar. Vai secar esse furúnculo. Não quero mais sentir dor, não quero. Não. Fui lá, entrei no ônibus, né, quando tinha de carro, entrei no ônibus. Cheguei lá e falei assim: toquei de novo, eu tô com furúnculo na perna, quero tomar uma bezetacil, mas estava dando identidade. Pegou a identidade, anotou lá, falou: vai lá tomar. Fui lá, no banheirinho, falei: arrei o short. Deu a primeira, senti a primeira bezetacil. Quando eu estava levantando, opa, tem da outra. Eu falei: que isso? Eu passou duas. Tomei na outra, do outro lado. Só que agora o problema foi o seguinte: que eu fui com uma dor lá, só que eu voltei com 3 dores. Na volta eu voltei com 3. Mas doendo, pastor. Mas eu falei assim: não, passo na farmácia, compro um remédio, uma pomada, passo. Eu continuei com a perna doendo, trabalhando com a perna doendo, daqui a pouco foi saindo. A dor foi passando e se eu perceber que criou casca, foi melhorando, o bicho daqui a pouco está normal. Falei: meu Deus, não estou sentindo mais nada. E talvez você esteja perguntando: o que esse pregador louco está querendo falar a respeito de palavra, de furúnculo da perna? Você vai entender a colocação que eu quero fazer, essa aplicação que você vai entender. Queridão que está olhando para mim, prestando bastante atenção no que eu estou falando. Eu tinha uma dor, sim ou não? Sabe o que eu falei? Não aguento mais, eu vou O tratamento foi a bezetacil, o tratamento foi a pomada. Olha para mim, eu fiquei bom. Pedro, e a cicatriz? Está aqui, Lucas. Pedro, dói? Não. Mas quando você olha para a cicatriz, eu lembro a dor que eu sentia. Mas está doendo? Não. Hoje eu consigo olhar, hoje eu consigo tocar, hoje eu consigo até bater. Sabe qual a diferença? Não dói mais. Sabe por que não dói mais? Porque, Lucas, eu decidi tratar. E o tratamento dessa noite da palavra de Deus para a sua vida hoje é: decida perdoar. Aleluia. Pedro, como assim decidir? Porque o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Se você esperar quando eu sentir perdoar, eu perdoo, você nunca vai sentir. Nunca vai sentir desejo de perdoar. Tem que decidir, porque uma vez você decidido, é a bezetacil que você toma, é a pomada que você passa, e sem perceber, você vai olhar para aquela ferida, a traição, a calúnia, a inveja,
a difamação, falando mal, fazendo tudo o que é ruim para você. Você doeu, se entristeceu, mas você fala, eu decido perdoar. Porque quando eu perdoo, eu libero aquele que está preso sou eu. Aí você libera o perdão, e ao liberar o perdão, você agora perdoa, mas continua doendo, claro. Continua doendo também. Daqui a pouco vai sendo tratado sem perceber. Você vai lembrar da traição, você vai lembrar da magoação, você vai lembrar da calúnia. Fala, caramba, o fulano fez isso. Sabe qual foi a diferença? É que a diferença é que não dói mais, porque eu tomei a bezetacil, porque eu passei a pomada, e você ainda vai ser salvo. Olha, querido, tem sentido uma graça de Deus. Eu consigo compreender que talvez essa mensagem não seja para todos, querido, mas a mensagem do Senhor está falando contigo no teu coração. Decida perdoar. Quem é você para poder não pagar, não aceitar a dívida dos 10 mil talentos, sendo que você foi pago na cruz, os teus 10 mil talentos? O 100 denários que a pessoa te deve é pouquinho que ele perdoou. Perdoa, sabe o quê? Não prenda aquele que está te. Porque se você não decidir, você não vai ser salvo. Você não vai ser salvo. Eu trouxe uma mensagem simples, mas objetiva para você poder entender que essa mensagem, queridão, que trata com todos, seja mais velho, seja mais novo, o poder do perdão. Se você não perdoar, infelizmente. Reparou que essa é uma mensagem que poucos dão glória? Reparou? Porque é uma mensagem dura, é uma mensagem de confronto, de fato é. Só que para analisar, às vezes você fala, eu amo a Deus. Não, Deus para mim é tudo. Eu amo o Senhor, é tudo para mim. Só que a Bíblia fala que é mentiroso se você odiar o teu irmão. João, no seu capítulo 4, verso, primeira carta ao João, capítulo de número 4, verso 20. Se você diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque como você pode odiar o teu irmão ao qual você viu e vê, e amar a Deus ao qual você não viu? É muito mais além disso. Mensagem dura. Se você não pode dar um glória e dizer assim, ai. Querido, é duro, querido. Mas de fato é o que precisa ser pregado. E o Senhor botou essa mensagem no coração. Talvez não seja para todos, mas eu tenho certeza. Para um é. Para dois. Que seja para todos, mas para um é. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus é o que transforma, é o que liberta. E a Bíblia fala que ela nunca volta vazia. Isaías 55, 10. Assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela nunca tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a envia. A palavra não vai voltar vazia, ela vai, porque Hebreus, no seu capítulo de número 4, verso de número 12, vai dizer que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Corta você, eu que estou pregando, e corta você também. Penetra até a divisão das juntas e medulas, da alma, do espírito, juntas e medulas, e a apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E acha que você talvez consiga esconder de alguém? Não consegue esconder de Deus. Porque os Hebreus continuam dizendo, não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos de tratar. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Querido, ninguém se esconde do Senhor. E de coração, a Bíblia vai nos relatar que Ele conhece o seu coração. Enquanto você está achando que pode esconder do homem, de Deus ninguém esconde nada. Ele sonda o coração. A Bíblia vai nos relatar em Jeremias que enganoso é o coração do homem e perverso. Quem o conhecerá? E a Bíblia diz, eu sou o Senhor que sonda corações e prova os pensamentos seus. Sabe, querido, talvez Deus me trouxe, talvez, não tenho certeza, Deus me trouxe nessa noite para dizer para você o seguinte. Simples, né? Talvez você achou que eu ia pular, que ia rodar e entregar a profecia. Estou entregando aqui a profecia. A maior profecia é a palavra.
E se de fato você não perdoa o teu irmão porque você não entendeu, você saiu como aquele servo, fica tranquilo que tudo eu vou te pagar, sabendo que é impossível você pagar, só Jesus Cristo poderia pagar aquela dívida. Só que talvez na tua cabeça você está, não vou pagar, nunca vai poder pagar. E se de fato você não paga e você não perdoa, de fato, para analisar, será que de fato você tem um encontro com Cristo? Se você não perdoar, de fato, você não tem um encontro com Cristo. Porque quem tem encontro com Cristo é liberto. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. No 36 ele diz, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. É o Senhor que liberta. A palavra da verdade que liberta. Jesus na oração no capítulo 17, verso 17, ele vai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. Vai falar a respeito de santificação. É por isso que 1 Pedro, no seu capítulo de número 1, verso de número 15, Pedro vai falar, e sede-vos santo também, como aquele que vos chamou, em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede-vos santo, porque eu sou. Aí você fala assim, eu sou santo, se você não perdoa o teu irmão, nem perdoa. Você não teve encontro com Cristo. Talvez você esteja nessa noite esperando, não, quando eu senti, e a mensagem para você nessa noite é, não espere, não vai pelo teu coração, porque o teu coração te engana. Não vai, decida, e você vai ver que tudo vai melhorar na tua vida. Amém? Deus te abençoe, querido. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu tenho certeza que aqui só tem crente, só tem servo de Deus, não é verdade? Do jeito que parece. Tem alguém que não aceitou Jesus, nunca veio com Cristo, e quer aceitar Cristo, ou que está passando por um processo, eu vou terminar, está passando por um processo e fala assim, Pedro, está difícil perdoar, alguém magoou e está muito difícil, eu preciso de uma ajuda. O Senhor está aqui nessa noite, Ele quer que você perdoe, assim como Ele te perdoou os teus 10 mil talentos. Tem alguém aqui que quer orar? Está passando por uma dificuldade? Não precisa falar o que é, ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Vem aqui até a frente, eu quero orar pela tua vida, pode? Tem alguém que quer orar? Está passando por uma situação difícil, vamos orar. Tem alguém? Se não tiver, está tudo bem, está tudo bem, se coloque de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu quero orar com você.